distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Meu nome é Beatriz Ferreira, sou acadêmica do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Trabalho no Passo Amigo como estagiária, desenvolvendo habilidades do desenvolvimento infantil, com estimulação de linguagem, atenção, comportamento, dentre outros aspectos que a fonoaudiologia me proporciona. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. No ar mais um programa Sala de Opinião. E hoje recebendo a professora Carla Tames. Ela é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FINCA, do Centro Universitário Aparício Carvalho. E vem aqui hoje para ter um bate-papo sobre arquitetura, sobre a atuação do arquiteto no mercado, não só em Rondônia, mas no mercado mundial. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Para mim sempre é um prazer estar aqui falando de arquitetura, ainda mais sabendo que o senhor é apaixonado por arquitetura, então é mais prazeroso ainda. Eu acho que a arquitetura é como fosse uma gastronomia, né? Você se encanta de certa forma que não tem como... Eu acho que é a questão da criação, que é tão assim encantador, né? É uma profissão maravilhosa. E nesse momento estamos em alta, nossa profissão está muito em alta, então eu acho que é um tema gostoso de falar. É interessante porque nós passamos um período em casa, grande parte da população concentrou-se entre família, não saía e começou a descobrir nesse conviver com a família, entendeu? A importância do processo arquitetônico e da arquitetura, o que fazer para melhorar a sua vida, né? E a arquitetura tem muito disso, né? Com certeza. Eu acho assim que esse momento em que as famílias, as pessoas estiveram voltadas na sua casa, né? Que tiveram que se reservar, se resguardar pela pandemia, eu acho que todo mundo olhou com mais cuidado, com mais atenção para casa. Eu acho que a gente está num momento em que as pessoas estávamos num momento, que as pessoas estavam vivendo assim numa velocidade que não conseguiam nem olhar para a sua casa. E essa pandemia, entre outros aprendizados que está nos deixando, nos ensinou a olhar com mais cuidado para as pessoas, para quem está ao nosso lado e para as nossas casas, para o nosso ambiente de trabalho. E isso, as pessoas começaram a ver que poderia melhorar esse ambiente, podia ser um pouquinho maior, ou de repente que não precisava desse outro ambiente, espaços que foram construídos nas suas casas, mas que não tinham utilidade, né? E aconteceu e está acontecendo uma demanda muito grande para os profissionais da arquitetura, né? Para reprojetar, reestruturar. Uma recriação dos ambientes. Uma recriação, valorizando tanto a casa como os lugares de trabalho, tá? Porque as pessoas olharam com mais cuidado. Isso é muito bom para a nossa classe, para a nossa profissão, porque
não somos tão poucos arquitetos aqui em Rondônia, mas hoje, no momento, precisamos de mais arquitetos, sem dúvida nenhuma. É interessante esse momento em que vivemos, professora Carla, da descoberta da família, né? Da importância desse convívio e dos espaços, né? Que foram, eu acho que mais do que nunca, foram demarcados esse espaço familiar, né? E discutido esse espaço, né? Com certeza, essa valorização também, né? De quem está ao nosso lado, que às vezes a gente não estava olhando com atenção, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado que essa pandemia está nos deixando e que eu acho que isso não volta mais atrás. Eu acho que os ganhos que nós conseguimos, que a gente alcançou, não vamos mais nos desligar deles. Ainda bem, né? As famílias estão mais unidas, as relações de amizade foram fortalecidas, todo mundo perdeu alguém que conhecia, ou um familiar, ou um parente. Isso foi transformador para todos. É interessante que as pessoas começaram a se autoavaliar, se descobrir, né? Ter as suas dificuldades do convívio familiar, porque foi algo inédito, nunca se permaneceu tanto tempo em família como se permaneceu nesse processo agora da pandemia. E, logicamente, que os espaços tiveram que ser muito bem definidos, né? Com certeza, com certeza. Eu estou com bastante trabalho no meu escritório e a gente, lá com os estagiários, outros profissionais que trabalham com a gente dentro do escritório, nós fizemos uma análise e vimos que todos esses projetos, eles estão enraizados nessa questão da família que conviveu, que observou, que precisa mudar isso, que precisa arrumar isso e para valorizar mais essa própria família, entendeu? Os espaços que eles mais utilizaram. Olha, nós fizemos muitos home offices, para as pessoas poderem trabalhar confortavelmente, dar aula, se conectar com outras pessoas, os espaços que a família convivia, as cozinhas estão maiores agora também, isso é outra questão interessante, porque tudo acontece lá em volta de uma mesa, de um bom prato de comida, né? Nós gostamos de comer, né? Essa é uma característica nossa, por isso que nós somos tão felizes, graças a Deus, né? Então, assim, as cozinhas estão maiores, aconteceram uma valorização também nos espaços gourmets das casas. E isso foi muito interessante. Precisamos mais arquitetos. É interessante que tem determinados ambientes na casa que você não usa, você não frequenta aquele ambiente. Tem um ambiente na sua casa e você não sabe para que aquele ambiente. Para que você fez aquele ambiente. Né? E aquilo está sofrendo uma transformação, está valorizando, está sendo agregado para outro ambiente, está ganhando um novo uso. Né? Tem casas, tem famílias que perceberam que não usavam determinado ambiente e falaram, vamos dar um novo uso, então vamos reformar, trocar os móveis, trocar a cara dele, ampliar as aberturas, janelas maiores, né? Esse contato com o exterior, com a natureza. Então, muitas questões transformadoras acontecendo dentro das casas, das famílias, né? Professora, como a senhora vê esse processo da arquitetura aqui no município de Porto Velho, no estado de Rondônia? Eu vejo de uma maneira muito promissora, não somente dentro das casas, como nos locais de trabalho também, e as transformações que as cidades estão sofrendo, quanto às praças, o mobiliário urbano, o distanciamento de um móvel do outro, mais arborização. Eu acho que vai ser um ganho para toda a população, um ganho para as famílias, realmente. Com tudo o que aconteceu, a arquitetura está sofrendo uma transformação extremamente positiva. Arquitetura e urbanismo. A senhora acha que os espaços externos estão sendo mais valorizados do que anteriormente? Eu acredito que sim, porque até esse mesmo fato das pessoas terem ficado tanto tempo enclausuradas, né? Hoje você poder estar sentado numa praça, num espaço aberto, se tornou mais importante. As pessoas estão valorizando também isso. E esses espaços também têm que sofrer transformações, adequações, ter mais conforto para o usuário. E a gente vê que a própria residência, né, os proprietários também têm investido mais nesses espaços gourmet, nesse espaço externo da residência, né? Exatamente. Era uma área que existia, nós já colocávamos nos projetos, era projetado, mas agora ele ganha um papel muito mais importante dentro da residência, né? Inclusive, assim, na hora que a gente está fazendo o briefing do cliente, anotando, fala assim, peraí, essa mesa vai ser para quantos lugares o cliente, né?
ansioso para perceber e se certificar de que toda a família vai estar sentada em volta, né? E isso é muito bonito de ver, que talvez antes ele só queria uma mesa bonita, ele só apontava um projeto estético. Hoje não, esses projetos eles têm um pertencimento, um sentimento maior. Então nós estamos fazendo uma arquitetura cada vez mais afetiva, voltado realmente aos valores importantes, à família. Os projetos já têm nome, a cadeira tem um nome, a cadeira da mamãe, a cadeira do papai, do tio, da tia, o sobrinho. Isso é muito bonito de ver, a gente não tinha isso antes. Nós sabíamos que tínhamos que colocar uma mesa linda, tá? Mas as cadeiras não tinham os seus donos. Hoje não, hoje elas têm donos. Professor, é uma coisa interessante, e é interessante observar, e que com essa convivência familiar nesses últimos tempos da pandemia, as nossas mesas, né, da cozinha, da sala, ela ficou pequena para esse convívio. Né? Então, as casas projetadas de uma forma bastante grandiosas, bonitas, espaçosa, mas aquele espaço que nós encontramos durante a pandemia se tornou pequeno para aquela família. É uma descoberta interessante e se qualquer um pode observar na sua casa ou na casa dos amigos que essa mesa ela continua pequena e as pessoas querendo aumentar esse espaço, né? É algo muito importante porque houve uma aproximação da família. Houve né? uma aproximação muito grande mesmo. Isso é bonito de ver. É bonito trabalhar assim, dessa maneira, valorizando mais. As lojas de mobiliário já perceberam essa demanda também, então também aconteceu uma reestruturação no design de mobiliários, que muitas vezes também é realizada por arquitetos, né? A arquitetura tem um grande leque de atuação, inclusive arquitetos desenham mobiliários, são os grandes designers de mobiliários, e já foi apontado pelas grandes fábricas, as grandes marcas de mobiliários, essa transformação, né? Do sofá que cabe mais um, a mesa que pode abrir e colocar mais 4 pessoas, né? Então, isso também já está sendo apontado, já está sendo percebido pelas fábricas de móveis, né? Então, é uma constatação, tá? Eu acho que isso... E passa a gente viver com mais felicidade, né? Com mais harmonia entre todos, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FINCA. Toda a estrutura que você precisa tem na FINCA. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much. Voltamos com sala de opinião, aqui com a professora Carla Tames, ela é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Professora, a arquitetura
é algo grandioso. E, como a senhora já disse, eu sou realmente fanático por esse processo de arquitetura. E a próprio centro universitário aqui, nossa arquitetura é bem arrojada, porque eu acho que isso faz parte, eu acho que isso dá vida ao cidadão, ao campus, né? E aqui na faculdade eu acho que nós conseguimos dar muito mais vida e valorização aos nossos acadêmicos com essa arquitetura. E como a senhora vê esse processo da arquitetura, desse avanço da arquitetura, não só em Rondônia, que é notável a beleza da arquitetura, né, dos crescimentos dos condomínios, mas como a senhora vê esse processo, não só agora, mas para o futuro? Eu vejo de uma maneira muito positiva, não somente a questão da pandemia, agora falando, né, mas antes mesmo a gente já via num processo de crescimento, onde as pessoas começaram a viajar muito, né, e queriam que a sua cidade, a sua rua, a fachada da sua casa, do seu estabelecimento, fosse tão bela como é em outros lugares. E por que não aqui? E nós temos profissionais incríveis, nós temos boas escolas aqui que nos proporcionam ter tudo isso, né? Então, esse crescimento, esse olhar atento à arquitetura, à evolução dela aqui no nosso estado, já vinha se dando de uma maneira positiva antes mesmo da pandemia. Quem viaja frequenta bons restaurantes, frequenta lojas bonitas, arrumadas, e nós queremos estar com o belo. O ser humano, ele por si, desde nascimento, ele quer estar ligado ao belo. Então, não tenho dúvida nenhuma, se as pessoas investirem mais no seu comércio, no seu negócio, no seu estabelecimento, ele seja da característica que for, do ramo que for, as pessoas vão entrar, vão procurar, porque elas querem o belo. Tá? Então, assim, esse investimento que tem se dado tem crescido muito e eu acho que isso não para mais, não tem mais como parar. É interessante, você tocou num ponto interessante de ser observado, que Porto Velho, ela sempre teve lojas espalhadas pela cidade. Num determinado tempo, ela concentrou num só ponto. E hoje você vê que essas lojas, esse comércio está sendo aberto em várias ruas de Porto Velho, várias avenidas de Porto Velho, e com potencial muito grande de beleza arquitetônica, de vitrine, de todo esse processo de embelezamento que não se via há muito tempo, né? E parece que Porto Velho ganha um glamour, assim, um negócio muito diferente. Com certeza. E o interior do estado da mesma forma. Da mesma forma. Os municípios crescendo com uma arquitetura bonita, com casas bonitas, condomínios bonitos, com um comércio bastante atrativo. Isso é fabuloso, né? Eu conheço arquitetos que são contratados para produzir lojas, produzir vitrines, produções assim em lojas já prontas, né? Mas assim, são esses empresários com um olhar muito atento ao que está acontecendo num momento em que o público está muito exigente, né? As pessoas estão exigindo estar em lugares amplos, bonitos, bem planejados, bem projetados, bem iluminados, né? Tudo isso está sendo exigido do público. E os empresários que estão antenados estão com esse olhar atento e estão contratando profissionais para poder atender essas exigências, né? E isso não é só Porto Velho, né? Eu atuo também, o meu escritório atende clientes no interior e eu conheço escritórios de arquitetura no interior, em Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, escritórios maravilhosos que estão fazendo projetos incríveis que talvez a gente não imaginasse que poderia em Rondônia acontecer um projeto dessa magnitude, né? Nas escolas, nas faculdades, belos projetos, tudo isso com atuação exclusiva do arquiteto. Hoje nós não perdemos, né, em termos de arquitetura. Não. Uma coisa que é interessante, que você viajava, né, para qualquer outro estado do nosso Brasil, em cidades pequenas, você dava a impressão que você estava vivendo outro mundo. Hoje, esse mundo é aqui. Nós vivemos em Porto Velho bastante avançado, né? Isso, nós temos tudo o que a gente quer hoje aqui. Quando eu comecei a atuar, nós tínhamos que sair daqui para poder comprar um mobiliário, um lustre bonito para atender o cliente. Hoje a gente não precisa a lugar nenhum, a gente tem lojas incríveis. Tudo que a gente quer,
nós temos aqui em Porto Velho, nós não perdemos em nada. Eu acho que as pessoas ganharam muito com isso, né? Nós temos tudo aqui, não precisamos ir a lugar nenhum. Professora, como que se dá essa composição, né? Arquitetura e urbanismo? Não todos os cursos, assim, levando um pouquinho para o curso, só para dar uma introdução, não todos os cursos são de arquitetura e urbanismo. O nosso aqui da finca né? Até porque não tem como estar desligado ao meu olhar, tá? Tem cursos em outras instituições que é só arquitetura, né? Aí é um curso um pouco mais enxuto, tá? Mas eu acho que o profissional tem que ter uma formação completa, onde ele possa enxergar como um todo, tanto o desenhar da casa, do espaço onde o ser humano vai habitar, como fora o externo, que é onde ele vai circular, que são as ruas, as calçadas, o desenho da cidade, né? O planejamento de onde que vai ser o setor comercial, o setor residencial, as praças, as áreas verdes, tudo isso. Então, eu acho que o profissional ele tem que conhecer de um todo para que ele possa realmente fazer um projeto completo. Nós sabemos da dificuldade, muitas vezes, professora, dos portadores de necessidades especiais, as pessoas que são portadores de algum tipo de deficiência, de circular nas grandes cidades. Como que tem avançado também a arquitetura para que possamos contemplar todas essas pessoas que têm uma necessidade de um diferenciamento para a sua locomoção, para o seu acesso? Como é que o Brasil tem avançado nisso? De uma maneira muito positiva. Talvez foi um pouco tardio, tá? Mas hoje, por exemplo, você não consegue registrar nenhum projeto na prefeitura, nem no nosso conselho, fazer o registro de responsabilidade técnica, que é a RRT, né, no CAL, se esse projeto não estiver atendendo às necessidades para uma pessoa que faz uso de uma cadeira de roda. E isso não é definitivo, não necessariamente para uma pessoa que está definitiva numa cadeira. Isso pode acontecer com qualquer um de nós de forma momentânea. A minha irmã estava fazendo exercício, quebrou o pé e ela ficou cadeirante durante 2 meses. E a casa dela não era adaptada. Nós tivemos que, 2 meses, você não se muda de uma casa. Nós tivemos que abrir portas, nivelar pisos, para que ela pudesse circular dentro da casa dela com conforto, né? Só que hoje é uma exigência a nível de Brasil de que todos os projetos, tanto arquitetônicos como urbanos, tá? Seja eles residenciais ou comerciais, eles atendam essas necessidades, tá? Então, eu vejo que isso gerou uma grande transformação no desenhar, no pensar do espaço, prevendo a circulação, que é outra circulação, né? As rampas de acessibilidade, as barras de segurança, os tamanhos dos banheiros, onde uma pessoa que está fazendo uso da cadeira permanente ou não, ela possa ter uma independência, possa ter um conforto. Eu acho até que é uma questão de respeito a ele. É um ser humano e ele tem que viver e ele tem que usar os espaços, como todos os demais. Professora, a senhora falou com relação à abertura de portas, né? Existe um padrão. Esse padrão, quando a senhora vai construir uma casa, ou o arquiteto, outro arquiteto vai construir, ele vai projetar, né? Ele já pensa na cadeira de roda? Deveria pensar, tá? Eu acho assim, não é muito maior a porta. Geralmente a gente fala de uma porta padrão para uma casa 80 centímetros. Eu, quando estou projetando no meu escritório, a gente já trabalha com portas de 90, que a gente sabe que uma cadeira circula. Porque é muito difícil a situação. Não, e outra coisa, as pessoas estão envelhecendo também, nós vamos envelhecer, tomara que a gente não é o nosso tenha... caso, né? Não, o nosso caso não, claro que não, nós vamos ficar assim por muitos anos eternos, que nem um filme. Mas as pessoas vão envelhecer, eu acho assim que é um privilégio poder envelhecer, chegar a 90 e poucos anos, né? E aí talvez a gente vá precisar de algum mecanismo para nos locomover dentro dessa casa, né? Então, por que não já pensar numa casa com portas maiores, com corredores mais amplos, com banheiros mais amplos, né? Pensando numa casa para
um futuro, para uma vida É inteira. interessante essa observação que a senhora faz, porque já deveriam, eu acho que deveria só ser aprovado se pudesse ter essas dimensões, porque é muito difícil a pessoa sofrer um acidente ou precisar de uma cadeira de roda ou ficar realmente envelhecer e não poder circular na sua casa, Com né? certeza. E isso é duro para a família, é duro para quem vive nessa casa e passa a ser um isolamento do resto da família. Sem dúvida. Você imagina, você vai fazer a adaptação somente de um quarto e essa pessoa vai ficar isolada somente nesse ambiente, somente nesse banheiro. Não, a casa toda tem que estar adaptada para que essa pessoa possa estar livremente circulando por todos os ambientes. E existe um debate sobre isso, doutora? Muito grande. Existe um debate grande nas escolas. Aqui mesmo, a gente, aqui na nossa casa, eu tenho a felicidade de ter esse debate constantemente com os alunos, em todas as disciplinas de projeto. Nós temos 7 cadeiras de projeto aqui e todas elas são discutidas esse assunto. Todos os projetos aqui, eles têm que sair 100% acessíveis, feito pelos alunos. E eles tendo a consciência disso. Inclusive, a gente faz uma oficina que eu acho maravilhosa. A gente pega uma cadeira de rodas da enfermagem, do curso de enfermagem, a gente pega emprestado e colocamos o aluno, nosso futuro arquiteto, para sentar na cadeira e começar a andar pelo corredor, entrar na sala de aula, sair, para ele ver que é uma dificuldade sim, né? E ele consegue andar e ele consegue entender, perceber que os na ambientes, sua vivência, né? Como é que é a vivência disso? E os ambientes têm que estar preparados para isso, né? Eu vi essa oficina numa casa-cor, que eu fui a São Paulo, e a DECA criou um espaço totalmente acessível. E lá o arquiteto que chegava era convidado para sentar na cadeira de roda e usar o banheiro, circular por dentro do banheiro do espaço DECA. Eu achei aquilo fantástico, porque eu sabia... da forma teórica, das necessidades todas, dos espaços, dos recuos, tudo, da circulação. Outra coisa é quando você senta naquela cadeira e você começa a circular. Aí eu estou colocando mais 30 centímetros para não bater a cadeira de roda em lugar nenhum, entendeu? Pensando de uma maneira diferente, pensando como se eu pudesse um momento ser usuária, que pode acontecer, né? E tem outra questão com relação às mudanças dessas cadeiras de rodas, né? E que as cadeiras de rodas não são mais aquelas de antigamente. Elas começam a se modernizar, elas aumentam, elas têm uma série de outros dispositivos e que muitas vezes você está projetando para aquele tipo de cadeira simples que existia antigamente, hoje ela não é mais aquela cadeira. Ela não é mais. Então, é por isso que temos uma norma, né, de uma medida mínima, né? E se for possível, utilizar sempre um pouquinho mais, né? Porque justamente por conta dessas mudanças que é natural acontecer. A tecnologia está caminhando, está andando e a gente tem que prever o futuro sempre. Acessibilidade. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado como medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FINCA. Toda a estrutura que você precisa tem na FINCA. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho.
Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparicio Carvalho. Walking like that, it's really getting too much. Voltamos com Sala de Opinião, aqui com a professora Carla Tames. Ela é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Aparicio Carvalho, Finca, aqui em Porto Velho, Rondônia. Professora, a arquitetura realmente é um bate-papo muito gostoso e muito bom de ser discutido e debatido. Mas a expectativa da arquitetura no mundo, como a senhora vê esse processo de crescimento da arquitetura no mundo? Cidades sendo projetadas, né, com umas tecnologias extremamente modernas, avançadas, e Rondônia crescendo dessa forma, o Brasil crescendo. Mas como é que a senhora vê essa expectativa para a arquitetura? Onde chegaremos com a arquitetura? Olha, doutor, é um momento muito feliz para a arquitetura, não somente daqui de Porto Velho, Rondônia, Brasil, mas no mundo, né? É um momento realmente muito feliz para a arquitetura e para nós, arquitetos, porque sabemos da demanda que está vindo, né? Então eu acredito sim num crescimento assim muito acelerado, e a gente pode dizer que o futuro é agora sim, né? Muita tecnologia na iluminação, nos mecanismos das casas, cozinhas extremamente inteligentes, nos modulados. Então assim, eu acho assim que o profissional da arquitetura ele tá propício a receber um boom na sua profissão. É só ficar realmente com um olhar muito atento. Durante a pandemia foi se falado muito sobre isso e nós não ficamos parados, porque dentro das coisas boas que nós conseguimos captar, uma delas foi nos conectarmos com o mundo todo. Não que antes a gente não tivesse esse acesso, mas por nesse momento em que estávamos em casa, nos nossos escritórios, fomos obrigados a usar a tecnologia para nos conectarmos com outros lugares, com outros profissionais. E hoje, quando a gente fala em trabalhar com outros profissionais, a gente não se limita somente com os profissionais, por exemplo, da minha cidade. Hoje eu estou trabalhando com profissionais de São Paulo, eu troco ideias com um arquiteto que está no Canadá, eu troco ideias com uma designer que está em Milão. Então, olha esse momento fantástico que está acontecendo. E eu acho que o arquiteto percebeu isso com muita força, os escritórios de arquitetura estão sofrendo essa transformação. Não que outras profissões não tenham, a medicina também, ela está tirando muitos frutos dessa tecnologia toda, dessa conexão, mas a arquitetura enxergou isso muito rápido e está tirando um proveito muito grande. Eu acho que essa conexão que nós estamos tendo, que nós começamos a ter no momento em que estávamos mais isolados, não volta mais atrás, muito pelo contrário, ela é daqui para frente. E trabalhar assim conectados com o mundo, né, é outra coisa, né? O arquiteto, para mim, e lógico que eu tenho certeza, é um artista, né? Os traçados do Niemeyer, né, e de outro, e de toda a sua equipe que construiu de Brasília, você vê Curitiba, os traçados. Então, quer dizer, o Brasil vem se destacando, esses artistas, arquitetos, vem tendo uma visão assim bastante empreendedora no cultivar da feição das suas construções, do embelezamento da cidade. Então, eu acho que esse artista arquiteto, ele só tem a crescer, né? E a sua obra, ela tem assim sido demonstrada em todo o mundo como o grande fascínio da humanidade, das construções, né? Voltou gozado, essa arquitetura bela, né? Lá do tempo dos faraós, quando criaram aqueles primeiros traços tão impressionantes, hoje nós conseguimos ver isso nas cidades, né? Com certeza, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, antes de você se tornar arquiteto, você se torna um artista. A pessoa tem que vir com essa alma, encantado pela beleza, tem que ter aquele prazer da criação, né? E nós tivemos um momento muito bom que no Rio de Janeiro aconteceu em julho,
o Congresso Mundial de Arquitetura, que acontece só de 20 em 20 anos, né? Nós tivemos a oportunidade de receber aqui no Brasil e foi falado muito isso, da nossa representatividade com a arquitetura no mundo todo. O Brasil, ele é reconhecido em muitas áreas, mas nesse momento ele foi muito elevado pela sua arquitetura, pelos seus traços, pelos nomes dos arquitetos grandiosos que nós temos aqui no Brasil, arquitetos premiados, que têm obras espalhadas pelo mundo todo, como Oscar Niemeyer e outros arquitetos, Lúcio Costa, falando na área de urbano, construções de cidades inteiras, obras monumentais que são mais do que uma arquitetura, são umas esculturas onde podemos habitar, podemos entrar. Isso é muito belo, você poder entrar na arte, entrar numa obra de arte. Isso é muito lindo e nós temos isso aqui no Brasil. Nós somos donos disso, que temos que nos orgulhar muito. E em todas as cidades nós temos obras magníficas. O brasileiro pode viajar a qualquer lugar do Brasil e visitar grandes obras com nomes fortes, com materiais que são reconhecidos no mundo todo. Nós temos isso aqui na nossa casa. Professora, quando o acadêmico, né, ingressa no curso de arquitetura e urbanismo, quais são as observações que a senhora faz com relação a esse acadêmico? Eu quero ser arquiteto e sonhei com isso, quero ser um bom arquiteto. Quais são os pré-requisitos para isso? Eu acho que o primeiro pré-requisito ele já alcançou quando ele diz que quer ser arquiteto. A criação é nata, o ser humano é criador por natureza. Só que ele é podado na escola, em casa, a sociedade vai podando e ele vai retraindo essa criação que ele tem naturalmente. Então, quando o aluno chega para a gente aqui na instituição, primeiro que para a gente é uma alegria enorme, porque vem pessoas apaixonadas, eles querem ser. E aqui a gente vai deixá-lo ser. Nós vamos aflorar essa criatividade dele. Nós temos várias oficinas para que isso aconteça, né? Às vezes os alunos falam assim, eu queria ser arquiteto, mas eu não sei desenhar. Não precisa, você vai aprender tudo com a gente. Ele vai aprender, ele somente tem que ser apaixonado, ele tem que querer ser. Então eu acho que esse é o pré-requisito principal, essa vontade, essa paixão, essa força, né? Ele já é para mim ele já é um artista. Quando ele diz que ele escolheu ser arquiteto, ele já disse tudo. Professora, muitas vezes nós temos cidades, né, e com excelentes profissionais, né, que querem desempenhar funções de transformações na cidade, né? Aqui nós temos um centro comercial, Porto Velho tem um centro comercial que sempre foi muito movimentado, né? Mas no decorrer do tempo os costumes vão mudando, né? E aquele centro comercial não tem sido, nosso centro comercial, ali na 7 de setembro, não tem sido tão frequentado como era em tempos passados. E tem uma beleza muito interessante e importante atrás daqueles outdoors, atrás daquelas fachadas, que foi seus prédios originais. E acho que nós precisamos criar algum processo no sentido de dar vida ao nosso centro comercial aqui em Porto Velho. Sim. O que a arquitetura poderia fazer como sugestão para nossas autoridades, no sentido, junto à associação comercial, para aqueles comerciantes e aquela 7 de setembro, como é o nosso ponto central da cidade, pudesse ser revitalizado e ter vida, uma vida bastante movimentada, levando a sociedade, a nossa população a frequentar aquele ambiente? Isso é um movimento natural que as cidades passam por isso, né? Elas primeiro tem uma característica, depois o comércio invade, descaracteriza todo ele, enche de outdoor, de fachadas, põe aquele monte de máscara, ocultando uma bela arquitetura, né? Depois aquilo fica saturado, depois aquilo tem que ir para outro lugar e aí vem uma recuperação do espaço. Que eu acredito, ao meu olhar, que nós estamos muito próximos de acontecer isso, de ter que acontecer uma revitalização em todo esse espaço. E aí existem vários movimentos que podem acontecer, tem várias estratégias para acontecer, mas a que é mais usual realmente é esse resgate
da arquitetura original. Se você descascar algumas fachadas lá na 7 de setembro, você vai descobrir uma bela arquitetura por trás, né? Que eu já vi isso está aos nossos olhos, né? Então, assim, isso acontece em todas as cidades, esse processo, né? Esse comércio tão denso, esse trânsito, ônibus passando, tudo isso tem que ser relocado para as vias laterais, para os outros espaços, para que essa rua, por exemplo, sofra uma revitalização com outro tipo de uso, mas onde a população vai se beneficiar. Aí acontecem aqueles cafés maravilhosos, aquelas lojas menorzinhas, resgatando toda aquela arquitetura, aquelas fachadas de época que tem, né? Esse é um processo lindo. Tira-se os ônibus, tem pedaços de rua que não circulam mais o carro. Então, assim, várias estratégias que têm que ser estudadas e propostas dentro da arquitetura e do urbanismo. E aceita, né, pelos proprietários, né, e pela associação comercial e demais pessoas envolvidas nesse processo. Essa né? parte é um pouco mais complexa, porque nem todo mundo enxerga o ganho que vai ser se isso acontecer. Né? Eles acham que ser relocados, o ônibus não passar por lá vai prejudicar. É o primeiro pensamento que o lojista ou o empresário tem. Eu não quero que os ônibus parem de circular porque as pessoas não vão vir até aqui. Muito pelo contrário, se aquilo fosse charmoso, com umas calçadas mais largas, onde a gente pudesse sentar, tomar um sorvete, eu acho que muita gente iria mais. Talvez hoje eu não frequente tanto lá, porque é um tumulto, é perigoso, acontecem assaltos, já vi motos subindo na calçada, as calçadas não estão todas com o mesmo padrão, é difícil andar, não tem acessibilidade em todos os espaços. Então, as pessoas não enxergam que isso bem planejado, né, poderia ser mais atrativo e atrairia mais pessoas ao lugar. Eu acho que a associação comercial seria um belo trabalho juntamente com prefeitura e empresários, né? Nós temos projetos aqui de TCC de alunos, tá? A senhora já havia me falado sobre isso, né? Isso, que trabalharam revitalização de determinadas ruas, né, para propostas. E eles vão fazer, esses alunos estão fazendo doação desses projetos para a prefeitura. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Parabéns. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião, mas já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado como medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FINCA. Toda a estrutura que você precisa tem na FINCA. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much.
Voltamos com Sala de Opinião e aqui batendo um bate-papo com a professora Carla Tames. Ela é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Aparício de Carvalho, Finca. Professora, vamos falar um pouquinho do curso, né? Eu acho que estamos falando de arquitetura e temos que falar um pouco também do curso que a senhora coordena. Com certeza. Já há algum tempo, né, professora? Já há algum tempo, uma das minhas grandes paixões. Para mim é uma grande realização coordenar esse curso e participar no momento de um curso que é tão vivo como o nosso. Eu tive a oportunidade de estudar em 2 faculdades, vivenciei 2 experiências diferentes, conheço muitas faculdades renomadas de arquitetura aqui no Brasil, que eu visito para ver os trabalhos, acompanhar o sistema, mas eu sou apaixonada pelo trabalho que a gente tem feito aqui na casa, sou apaixonada pelo que a gente conseguiu, com o que a gente propõe para os nossos alunos, né? Um curso vivo, essa é a palavra que eu utilizo, onde o aluno, ele não aprende somente na sala de aula, mas ele aprende fazendo. É claro, não fomos nós que inventamos isso, mas nós fizemos com que isso acontecesse aqui na nossa casa, que não acontece em todos os outros cursos, né? Outras casas, outras escolas, o aluno está dentro de uma sala de aula, com professores bons, tá? Aprendendo lá, né, a carga horária, a recomendação do MEC, o conteúdo que é exigido, etc. e tal, tudo ok. Só que a gente vai além. Nós queremos formar esse aluno com uma vivência diferenciada. Nós já recebemos o aluno aqui, ele já veio querendo ser arquiteto, ele já veio apaixonado pela profissão. Eu acho assim que ele tem o direito de ter o melhor, ele tem o direito de aprender fazendo. E aí nós temos vários programas dentro do nosso curso, a gente cumpre com todas as recomendações do MEC, com todas as orientações que o nosso conselho regional exige e damos além. Por exemplo, em 2019, antes da pandemia, nós levamos 40 alunos para São Paulo. Que foi um espetáculo, Foi um espetáculo, foi uma experiência incrível. E nós vamos repetir essa experiência, se Deus quiser, no próximo ano, tá? Já que as coisas estão começando a melhorar e a gente enxerga que é possível, sim, isso voltar a acontecer, que é a nossa escola itinerante, né? Que o aluno pode observar tudo, conhecer outras escolas, conhecer o urbanismo de São Paulo, obras grandes que a gente só olhava antes nos livros, na internet, ele vivenciou, ele olhou, ele se conectou com a arte, ele esteve na Casa Cor, no maior evento de arquitetura de interiores da América Latina, Casa Cor São Paulo. Nós estivemos lá dentro com 40 alunos, eles manuseando, tocando os móveis, olhando a iluminação, conhecendo arquitetos renomados que estavam nessa semana na Casa Cor. Fomos no MASP com eles, na Pinacoteca. Nossa, foi assim, foi uma semana intensa. Foram 7 dias de escola itinerante com os nossos alunos. Como que é a reação desses alunos quando tem aquele impacto? Muitas vezes é a primeira vez que vai a uma São Paulo, uma grande capital como São Paulo, né? Dá um impacto, né? Doutor, foi incrível para todos, inclusive para quem sempre viajava, tá? Porque era uma energia, assim, inexplicável. Tinha uma aluna que nunca tinha subido no avião, então para ela, só do fato já de entrar no avião, já começou a ser uma experiência assim que ela jamais iria esquecer, né? Então, assim, os alunos ficaram realmente encantados e a gente conseguiu mensurar com a volta deles, que eles criaram um diário de viagem, todos eles entregaram um diário de viagem feito com as palavras deles, contando as suas experiências. E aí foi nesse momento que a gente viu que para eles foi muito mais do que a gente imaginava. Tudo que a gente apresentou, tudo que a gente mostrou. Eles colaram os ingressos de cada exposição, de cada casa de cultura, de arte que eles entraram, as fotografias deles que rolaram as redes sociais. Outras escolas grandes de arquitetura do Brasil elogiaram o nosso projeto, tá? Porque não é fácil você deslocar 40 alunos
né? Ainda mais nós que estamos um pouco afastados, né? 3.000 quilômetros de São Paulo, né? Distante. Isso também teve um custo, mas que todo mundo ajudou, a casa ajudou, os empresários da cidade ajudaram, porque foi um ganho para todos. Esses 40 arquitetos que estão sendo formados agora, que viajaram, que estiveram na Casa Cor, eles vêm com uma bagagem diferente, eles vêm com um olhar diferenciado da arquitetura, entendeu? Então foi um ganho para todos, para a sociedade, para os empresários da área daqui que patrocinaram também, entendeu? E nós, olha o orgulho de formar esses meninos tão apaixonados e tão certos da escolha que fizeram, né? E assim, o nosso curso não oferece somente isso. Eu estou falando da escola itinerante, né, porque foi um projeto que eu trabalhei muito para que ele acontecesse junto com os demais professores, mas nós temos assim, muitos diferenciais aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Essa fala que eu repito muito, que o aluno aprende fazendo, é porque todos os professores das disciplinas de projeto, eles têm que ter atuação e projetos registrados no CAL na área que estão lecionando. Por exemplo, o professor que ensina arquitetura hospitalar, ele, no escritório dele, ele atende nessa área, né? Quem ensina urbanismo, quem ensina interiores, quem faz escolas. Então, os nossos professores são especialistas nessas áreas, nessas determinadas disciplinas, né? E eles estão atuando todos. Nós não temos professores arquitetos que não atuem, tá? Outras escolas têm. A nossa exigência aqui é que o nosso professor atue, seja um profissional de sucesso, porque nós temos que inspirar. O aluno, quando entra aqui, ele tem que se espelhar e saber aonde ele quer chegar. Isso é muito importante, né? Nós levamos os nossos alunos às nossas obras. Eu leciono arquitetura de interiores e eu levo os alunos nas lojas, nos empresários que fornecem todo o material para que a gente possa montar esses espaços. Esses alunos frequentam a obra, esses alunos acompanham a montagem dessas casas, dessas lojas, desses espaços. Então, eles realmente aprendem fazendo. Nós aqui na sala de aula oferecemos tudo o que tem que ser oferecido e ainda levamos nas obras para que eles possam acompanhar tudo isso. Professor, o curso, quantos anos são para a formação? 5 anos. 5 anos. Para sair arquiteto urbanista. E quais são as disciplinas onde o aluno possa, às vezes, ter maior dificuldade? É cálculos? É cálculo, né? Agora mesmo que a gente teve a Feira do Estudante lá no shopping, que a gente participou, inclusive foi maravilhoso, fizemos uma captação maravilhosa de alunos, muita gente apaixonada por arquitetura, mas assim com um pouquinho de receio, e lá nós conseguimos mostrar que não é assim, vamos enfrentar, né? É um desafio sim, mas eu vou vencer esse desafio, né? E eu ouvi muito isso. Ai, mas a matemática é difícil. Eu falei, gente, se acalme, não é assim, vamos conhecer, né? E eu acho assim que não temos que ter medo do desconhecido. Muitas vezes o aluno fica com medo porque não tem a certeza. Então eu sempre falo, venha, que eu vou te explicar. Vamos enfrentar, né? Então eu acho que essa disciplina aqui pode dar um pouquinho de trava, mas depois que o aluno está aqui, a gente tem professores incríveis, né? Temos 2 professores que são engenheiros e que lecionam essas disciplinas de cálculo estrutural, né? E que têm se saído muito bem, porque eles também levam os alunos na obra para mostrar os cálculos, e isso faz uma diferença. Professora, qual a programação para esse ano que entra 2022, né? E com um novo horizonte, né, professora? Um novo horizonte. Nós vamos abrir uma turma maravilhosa, tá? Estamos nos preparando muito para receber esses alunos de arquitetura. Estamos sendo muito procurados, então você que está aí, que tem vontade, mas não tinha certeza, se encoraje, venha para cá, venha nos procurar, faça esse vestibular, que nós vamos abrir uma turma maravilhosa e vamos voltar com tudo, com esse curso vivo que a gente tem, com os nossos professores. Estamos todos, eu acho que todos os professores estão muito animados com essa volta, né? Nós estamos aqui na casa 100% presencial,
seguindo todos os cuidados exigidos. Nós não tivemos nenhum caso de contaminação no nosso curso, porque realmente estamos tomando todos os cuidados necessários que são solicitados. E todos estão com uma vontade muito grande desse contato novamente. Nós não paramos nenhum momento, né? O curso deu continuidade, estivemos de forma remota, tá cumprindo com tudo, mas a gente sabe que esse contato para o nosso curso é fundamental. O presencial. O presencial, né? E nós temos isso agora, e com sucesso, né? Professora, chegou ao final de Sala de Opinião. Que pena! Muito obrigado. Obrigado também. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu sou acadêmico do curso de Gestão de Segurança Privada da Faculdade Metropolitana. Na aula de Criminalística, aprendemos sobre os métodos e as perícias criminais, visando compreender a dinâmica relacionada à materialidade e à autoria de um delito. A melhor graduação é na Faculdade Metropolitana. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de Odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting to me.